Povo santo de Deus, a paz do Senhor, começando mais um devocional no canal do podcast Conectados com Deus. Primeiramente, quero aqui agradecer a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos concede, de estarmos aqui para poder ouvir e aprender um pouco mais da Sua palavra. Também quero agradecer a todos vocês, meus irmãos em Cristo, agradecer a vocês, meus parentes, familiares, amigos, que tiram um momento aí do seu dia para estar aqui ouvindo uma mensagem, um devocional na palavra do nosso Deus. E para você que está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, que a paz de Cristo, a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre cada um de vocês. Esse é um canal de podcast conectado com Deus, onde você ouve mensagens extraídas da palavra do nosso Deus. Ficamos por alguns dias sem estar postando os devocionais por motivos de algumas atualizações aqui nessa plataforma, mas já estamos retomando os devocionais, para que cada um de vocês estejam conectados com Deus. Amém? Coloque seu fone de ouvido, ou aumente um pouco o volume do seu carro, da sua TV, do seu computador, onde quer que você esteja ouvindo. Pegue a sua Bíblia nesse exato momento e vamos ler a palavra do nosso Deus. Vamos ler duas passagens hoje, uma no Antigo Testamento e uma no Novo Testamento. Abram a vossa Bíblia em Gênesis, capítulo de número 1, verso de número 26. Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 26. A palavra nos diz assim: E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Vamos ler o 27. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Agora vamos dar um salto para o Novo Testamento, no livro do apóstolo Paulo aos Romanos. Romanos, capítulo de número 8. A carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 8. Versículos de número 28 e o 29. Romanos, capítulo 8, versículo 28 e o 29, nos diz assim: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Glória a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, a Bíblia, ela nos tem um grande chamado. Lá em Efésios, capítulo de número 5, verso 1, nos diz: sejam imitadores de Deus. Ser imitador de Deus no mundo atual é um grande desafio. Estamos cercados por egoísmo, por individualismo, pelas imoralidades. Muitos são os maus exemplos. Ser imitador de Deus também parece algo inatingível, mas na verdade trata-se apenas de voltar a ser conforme Deus nos criou. Somos imitadores não como alguém que tenta ser outra pessoa, que nada tem a ver com ela. Imitadores de Deus são aqueles que se lembram da sua origem,
e buscam viver de acordo com ela. A Bíblia diz que fomos criados à imagem ou conforme a semelhança de Deus. Vemos isso em Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 26. Mas com a desobediência a Deus, essa imagem foi manchada, ela foi distorcida, ela foi apagada em parte. Por isso Deus enviou seu Filho, Jesus Cristo, com o propósito de restaurar a plena imagem que perdemos. Jesus veio trabalhar nessa imagem divina na vida de cada um de nós. Pelo sacrifício de Jesus na cruz podemos reavê-la. Podemos reavê-la, essa imagem, né? Como que eu posso dizer? O apóstolo Paulo, né? Ele disse lá em Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 8: outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Fomos criados para ser semelhantes a Cristo e por isso imitadores de Deus. Trata-se de buscar constantemente ser quem realmente somos. O pecado, a nossa rebeldia, a nossa desobediência, a nossa natureza quer matar nossa verdadeira identidade. Que identidade, Caio? De filhos de Deus. E nos tornar, vamos dizer, feios, né? Separados de Deus. A postura do pecado é a mentira, a maldade, a falsidade, a imoralidade, a soberba, a ganância e etc. Mas Deus age em todas as coisas para o nosso bem, para sermos conforme a imagem de seu Filho. Você, meu irmão, você, minha irmã, foi criada para se tornar semelhante a Cristo. Desde o princípio, o plano de Deus tem sido fazê-lo semelhante a seu Filho Jesus. Este é o seu destino, o propósito de sua vida. Paulo nos diz em Romanos 8:29 que Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho. Desde o princípio, Deus pensou o homem à sua imagem e semelhança. Em toda a criação, somente o homem tem esta qualidade. Somente o homem pode carregar essa identidade. Como que nós se tornamos semelhante, como que nós se tornamos imitadores de Deus? Andar conforme a sua palavra. Praticar a sua palavra. Todos nós, no âmbito igreja, temos que exercer isso. Todos nós que somos filhos de Deus, temos que exercer, não somente ouvir a palavra, mas temos que obedecer, exercer a palavra de Deus. Andar conforme as Escrituras Sagradas. Ser um verdadeiro discípulo de Cristo, para que as pessoas ao nosso redor, que não são cristãs, olhem para você e vejam Cristo em você. E vejam Deus, o Deus que você serve em você. Todos nós sabemos os mandamentos, amar a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Amar o próximo como a ti mesmo. Obedecer os mandamentos, praticar sua palavra, nos torna semelhante a Deus.
pois Deus é todo amor, pois Deus é justiça e Ele abomina o pecado. Nós também temos que abominar o pecado. Um outro chamado é para a santidade. Sede santos, porque eu sou santo. E sejam santos em tudo o que vocês fizerem. No nosso dia a dia, no nosso cotidiano, temos que sermos santos. Temos que nos separar do pecado. Não deixar que o pecado nos corrompa. Não deixar que o pecado seja maior que aquele que habita em nós. Rejeitar, se abster de tudo aquilo que não provém de Deus, mas sim mergulhar naquilo que nos edifica e que nos faz se aproximar mais de Deus. Não é difícil, não é complicado, mas é algo que deve ser feito constantemente. Você tem que renunciar, você tem que abrir mão de todos os seus desejos, de todos os seus prazeres, de todas as suas vontades, para se viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como diz aqui no versículo 28, em Romanos 8, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O propósito de Deus para a nossa vida é sermos semelhantes a Ele, é adorarmos a Ele, é vivermos para Ele. Como o apóstolo Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em você, viva como Cristo. Faça o que Cristo faria. Eu sei que nosso contexto atual é quase impossível isso, mas não é impossível. Viver em santidade, se abster de tudo aquilo que não provém de Deus, mas sim seguirmos a sua palavra, praticarmos a sua palavra, como o apóstolo Tiago diz lá em Tiago capítulo 1, verso de número 22, não ser somente ouvintes, mas praticantes da palavra. É você estender a mão para o seu próximo, ajudar o seu próximo e também amar aquele que te odeia. Pois Jesus morreu por todos nós. Jesus morreu por todos nós para nos salvar. Essa imagem, essa semelhança que nós devemos carregar para a eternidade. Pois sem essa santidade, ninguém verá a Deus. Glória a Deus. Feche seus olhos nesse momento, vamos fazer uma oração nesse momento. Poderoso Deus, eterno Pai, é no nome bendito do Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, que adentramos diante da Tua presença para agradecermos a Ti por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede, que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui para ouvir e aprender mais da Sua palavra. Senhor, que essa palavra vá de encontro ao coração deste ouvinte, dessa ouvinte, que essa palavra venha ser como um bálsamo na vida dessa pessoa, pois a Tua palavra que ela foi ministrada, foi pregada, foi ensinada e compartilhada para todos aqueles que necessitam ouvir a Tua palavra. Pai, abençoa a vida deste ouvinte, desta ouvinte, que a Tua mão esteja estendida, Pai, sobre nossas vidas, nos concedendo graça e misericórdia todos os dias, até ao Teu encontro, Pai. Nos abençoa, nos guarda, nos livra, Senhor, de todo mal. Em nome de Jesus. Amém.
Meus irmãos, minhas irmãs, fiquem com a santa e poderosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo e que Deus diariamente vos abençoe.